bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se você encontrou a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, vá ao capítulo 12. É interessante observar, porque há evidências internas na carta de Paulo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, de que provavelmente Paulo trocou com essa comunidade várias cartas. Ela é a primeira porque ela foi canonizada, ela está dentro daqueles textos chamados inspirados pela Igreja de Jesus. E de fato é um texto inspirado. Muitas coisas não estão no cânon, muitas coisas foram perdidas. Então, por exemplo, houve uma carta que Paulo escreveu anterior a esta, à comunidade de Corinto. Ele trocou muitas informações. O pastoreio a essa comunidade foi efetivo. Paulo realmente pastoreou, não só através da sua presença. Ele ficou ali pelo menos 1 ano e meio na cidade de Corinto, mas ele trocou importantes cartas com esta comunidade, tal era a sua preocupação com essa comunidade. E nós vamos ao capítulo 12 dessa carta. Quem encontrou, diga um amém aí. Nós vamos ler alguns versos importantes. Só para você se localizar, eu comecei há muito tempo atrás uma série, ok? Uma série de sermões intitulada Vida no Espírito. E nós temos trabalhado sobre a pessoa e o agir do Espírito Santo de Deus. Nós falamos, por exemplo, sobre o agir do Espírito Santo na criação. Quando tudo era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Esse pairava em Deuteronômio significa uma águia mãe ensinando o voo para os seus filhotes. O Espírito pairava por sobre a face das águas. Nós temos percebido ao longo da Torá, dos profetas, dos escritos, como o agir do Espírito Santo é significativo no texto bíblico. Como ele agiu através de Aholiabe, Bezalel, homens que construíram a tenda, o tabernáculo móvel do deserto. Como ele agiu através de Moisés. Como ele agiu através dos juízes, dos reis que foram embebidos do Espírito Santo de Deus para julgarem, para reinarem com justiça. Percebemos os bons e os péssimos exemplos, como Saul, que perdeu a força do Espírito Santo em sua vida, por não cumprir as ordens e os mandamentos de Deus, ao ponto de consultar uma pitonisa de Endor. Nós fomos, sim, ensinados através da Escritura sobre a importância do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, como por exemplo na vida de Jesus de Nazaré. Desde a sua concepção, Maria ouvindo do anjo: descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Toda a vida de Jesus, desde a sua concepção miraculosa, até as suas dores do jardim do Getsêmani, foi uma vida marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. Falamos sobre o agir do Espírito Santo na igreja em Atos dos Apóstolos.
como o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, na cidade de Jerusalém, na festa de Pentecostes. Partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Ásia, da Panfilha, todos ouvindo em seus próprios dialetos as maravilhas de Deus, porque os apóstolos passaram a falar em outras línguas não codificadas, não gramaticáveis, e o Espírito Santo foi lá e traduziu essas línguas não codificáveis em dialetos locais. Aqueles que estavam lá ficaram atônitos, perplexos diante das maravilhas e da grandeza de Deus. Como isso aconteceu não só em Jerusalém, mas também em Samaria. Atos capítulo 8, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, em Éfeso, Atos capítulo 19, com os discípulos de João Batista. Irmãos, é impossível não se apaixonar pela pessoa e pelo agir do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, amém, queridos? E temos que buscar cada vez mais isso. Não podemos ser uma igreja burocrática, uma igreja cinza, institucionalizada, não. Nós precisamos ser uma igreja embebida pelo poder, pela força do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não vive pela força do Espírito Santo de Deus, se ossifica em sua teologia, se institucionaliza em sua própria burocracia, se torna uma ONG ou qualquer outra coisa, qualquer outra organização, mas não a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela vive pelo poder e pela obra do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Hoje eu quero começar com vocês, irmãos, uma segunda etapa desta série. Talvez eu vou gastar aí uns 4, 5, 6 sermões, trabalhando os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. São capítulos imprescindíveis, porque tratam sobre um tema fundamental, os carismata, os dons extraordinários. Os dons espirituais que o Espírito Santo dá à igreja de Jesus. E por isso eu quero ler com vocês o capítulo 12, alguns versos desse capítulo. Leiam comigo. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: se alguém puder arranjar uma aguinha para mim, eu vou agradecer, fazendo um favor. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se você abrir no capítulo 7, olha que coisa interessante, só para você entender o que eu estou dizendo. Lá no capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então você vai ver que o apóstolo Paulo está trocando algumas respostas em relação a algumas perguntas que foram feitas pela comunidade, muito obrigado, pela comunidade de Corinto. Obrigado, irmã Ângela. Lá no capítulo 8 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Então Paulo está respondendo às inquietações da comunidade de Corinto. Há uma estrutura grega original, no texto original, que mostra claramente, peri, que é a expressão que ele usa, como se fosse uma resposta a uma uma carta anterior enviada por esta comunidade ao apóstolo Paulo. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no texto bíblico, é uma resposta às inquietações desta comunidade. E aí ele diz no capítulo 12: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso,
vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Segura nesse verso 3, feche os seus olhos e faça uma oração diante do Senhor. Fale com Deus. Espírito Santo, o Senhor inspirou as Escrituras. Me faça compreendê-las. As sagradas letras. Senhor, o teu povo está orando nesse momento. Tivemos tantas oportunidades de ouvir a tua voz através das músicas, através da partilha do pão, Senhor. Como é bom quando nós partilhamos o pão com os nossos irmãos. O pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra que foi inspirada. Ela é inerrante, Senhor. Palavra de Deus para as nossas vidas. Palavra do teu Santo Espírito para as nossas vidas. A profunda reverência em nossos corações. Que o teu Santo Espírito fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Queridos, desde o início desta série, eu tenho falado a respeito da maturidade que nós precisamos ter diante da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. Desde o início, eu tenho falado que nós todos somos carismáticos. E aí talvez você possa estranhar, mas não somos batistas? Sim, mas todo cristão é carismático. Todo cristão, sem exceção. E a minha responsabilidade nesta manhã é mostrar através do texto sagrado como essa minha fala tem substância bíblica. E quantas vezes negligenciamos o agir do Espírito Santo de Deus. Vejam só, irmãos, em ambos os aspectos ou espectros do próprio protestantismo no Brasil. Eu tenho descartado desde o início duas posturas que eu considero imaturas diante da pessoa, da obra, do agir e dos dons do Espírito Santo. A primeira postura é a pneumatofobia, pneuma espírito, ou seja, o medo do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é um vento. Ele sopra onde quer. Amém, queridos? Essa é uma verdade bíblica. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Esse é todo nascido do Espírito Santo. Ele não é um ar-condicionado, ele não é um ventilador. Portanto, a pneumatofobia, ou seja, a fobia do Espírito Santo de Deus, em muitas circunstâncias históricas, acontece porque não sabemos da importância de viver pelo Espírito Santo de Deus. E aí nutrimos um medo. Pastor, temos medo porque o Espírito Santo nos escapa. Então, quando as coisas estão organizadas de acordo com o que nós sabemos, isso é mais aprazível, é mais fácil, é mais tranquilo. Lembrando que tudo que é sobre o Espírito é com ordem e decência, que é a grande insígnia de 1 Coríntios 14.
Mas, irmãos, nós temos que dar o braço a torcer, históricos. Eu sempre fui batista, sempre fui. E perceber quais são as nossas imaturidades. Por que essa fobia? Será que estamos tão institucionalizados, tão ossificados na nossa espiritualidade, na nossa teologia, na nossa vida de fé, que não conseguimos dar o espaço para que o Espírito Santo de Deus seja Senhor sobre as nossas vidas? A fobia do Espírito Santo não é um caminho maduro para a igreja de Jesus. Ele foi derramado em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. E como diz a própria profecia de Joel, ele foi derramado nos últimos dias. Nós somos aqueles que experimentamos os últimos dias desde a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, assumindo a destra de Deus. O Espírito foi derramado sobre essa geração pós-Cristo Jesus. Ou seja, nós somos também os receptáculos legítimos do Espírito Santo de Deus. Por que a fobia? Por que o medo deste agir? Uma outra postura que também considero imatura é a pneumatomania, é essa mania que acontece às vezes em muitos cenários que viram memes nas redes sociais. São espetáculos, shows que mostram descontrole, às vezes emocional, por parte da igreja de Jesus. Fabricação de milagres, fabricação de curas. Demônio sendo entrevistado na igreja, é um show de coisas estranhas e completamente fora da centralidade da cruz, de Cristo e do Evangelho. Diante dessas questões que nos contemplam também, nós precisamos perguntar o que é verdadeiramente uma vida no Espírito Santo. Então, para que a gente comece esta etapa, eu diria segunda etapa desta série, que vai demorar aí uns 5, 6 sermões, eu queria fazer algumas afirmações, irmãos, importantes para a igreja, para mim, para todos nós que estamos aqui. E eu quero que os irmãos considerem essas minhas afirmações com inteligência, com maturidade, com destreza. E se ao final de tudo isso você disser assim, eu vou conversar com o pastor, porque eu discordo desse ponto, nós vamos sentar, tomar um café, você vai pagar o café e a gente vai conversar sobre esses pontos, né, a respeito do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? Porque a coisa mais saudável na vida de uma igreja é quando você entende que o púlpito é assumido por pessoas humanas, que são falíveis. Eu peço o Espírito Santo de Deus que me use nesta manhã para ser boca profética na sua vida, mas ao mesmo tempo eu abro essa possibilidade de que você converse comigo a qualquer momento. Amém, queridos? Então a primeira afirmação que eu quero fazer aqui nesta manhã é o seguinte: eu, pastor Rainerson, a partir da Escritura, afirmo, eu sou um continuista assumido. E eu vou explicar para vocês o que significa isso. Há duas possíveis posturas na igreja de Cristo. A primeira postura é chamada cessacionista. O que é o cessacionismo? Os cessacionistas, eles argumentam que os sinais e as maravilhas, como também os chamados dons espirituais, serviram apenas para confirmar, autenticar o grupo original dos apóstolos. Então o que eles creem? Que os sinais, as maravilhas, os milagres, os dons, aconteceram na história da igreja para confirmar aquele primeiro colégio apostólico.
depois que estes apóstolos morreram, cessaram os dons. Cessaram os dons. Então eu quero dizer para vocês que, para mim, esta afirmação é estapafúrdia. À luz do Novo Testamento, não faz sentido nenhum afirmar o cessacionismo, ainda que eu respeite os que são. Com muito amor, mas eu quero dizer com muito amor que, para mim, esta afirmação é estapafúrdia. Porque quais são os critérios que determinam o que deve continuar na igreja e o que não deve continuar na igreja nesta história tão preciosa que é a história do Espírito? Aliás, alguns chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, coisa com a qual eu concordo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Irmãos, nenhum texto bíblico afirma esse critério estapafúrdio. Nem o texto de Hebreus 2,4. Abrem Hebreus 2,4. Hoje você vai ter que dar um de embaixador do rei. Vai ter que abrir muito texto bíblico. Olha o que diz Hebreus 2,4. Aliás, eu quero ler os primeiros 4 versos. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O texto fala sobre as verdades ouvidas. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a palavra que foi falada por meio de anjos, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, as primeiras testemunhas, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Um outro texto importante é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, que diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Irmãos, a partir desses próprios textos que muitas vezes são usados pelos próprios cessacionistas, ou seja, aqueles que afirmam tudo cessou, os milagres cessaram, os sinais cessaram, os dons cessaram, o que os textos evidenciam é que os dons, sinais, eles serviram sim para autenticar a pessoa de Jesus e a mensagem apostólica sobre ele. A mensagem apostólica sobre ele. Se estes sinais e maravilhas fossem apenas concebidos exclusivamente para os apóstolos, nós teríamos que responder: como então crentes não apostólicos, como Filipe e Estevão, foram usados para sinais e maravilhas? Como a gente vê na própria carta aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, que Deus distribui dons sim aos crentes não apostólicos. Irmãos, preste bem atenção. Alguns chegam ao delírio de dizerem assim: estes dons continuam, aqueles não. Eu pergunto, qual é o critério? Unidunité? Unidunité, salamé, mingue, esse aqui vale para hoje, esse aqui não vale para hoje, esse aqui vale para hoje, esse aqui não vale para hoje. Irmãos, olhe para o poder do Evangelho. Olhe para o Deus Criador, Trino, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que deu vista aos cegos.
que fez os surdos ouvirem, o Deus que acalmou a tempestade com a sua voz, o Deus que ressuscitou os mortos através de homens como Elias. Você se lembra da viúva de Sarepta? Elias, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho daquela viúva. Jesus, quando disse lá em João 11, Lázaro veio para fora, irmãos, este é o Deus da Escritura, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá vista aos cegos, o Deus que expele os demônios, libertando os homens e as mulheres de suas escravidões espirituais. Como desfazer teologicamente das ações do Espírito Santo de Deus ao longo da história do povo de Deus, para afirmar esse absurdo abismal? O Deus que criou todas as coisas, que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, se ascendendo aos céus e enviando o Espírito Santo, é o mesmo Deus de hoje. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Queridos, às vezes somos sugados, absorvidos por incredulidades que não representam a Escritura. Somos capazes de proclamar um Deus que morreu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo para a filosofia grega, por exemplo. Paulo critica a sabedoria dos sábios desse tempo. Afirmar um Deus que assume a carne, morre e ressuscita ao terceiro dia. Como é que você é capaz de afirmar o absurdo da morte de um Deus e da ressurreição deste mesmo Deus e não afirmar os seus milagres hoje? Quais são os nossos horizontes de esperança, sendo que ao ressuscitar, Ele venceu a morte de todos nós? Porque quando Lázaro ressuscitou, ele ressuscitou para morrer de novo, irmãos. Mas quando Jesus ressuscitou, o primogênito dentre os mortos, Ele ressuscitou para vencer o nosso maior inimigo. Em Cristo Jesus, todos nós fomos eternizados. A nossa morte será apenas uma passagem, uma ponte, para que os nossos corpos sejam lançados como sementes frágeis e ressuscitem em corpos glorificados. É a mensagem da ressurreição do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, irmãos, a minha afirmação é de que os sinais e maravilhas que autenticaram Jesus, autenticaram a mensagem apostólica, continuam sendo vividos por nós hoje. O Espírito Santo continua distribuindo os seus dons, a totalidade deles, à igreja que Ele mesmo embebeu de sua presença. Irmãos, não queremos inventar moda, nós queremos viver o que a Escritura está dizendo. O critério sola Escritura que fez o nascimento da reforma protestante precisa valer hoje. Se está na Escritura, é verdade absoluta. Não mexa, não arranque nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto. Não arranque nada daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Uma segunda afirmação que eu quero fazer para vocês é: todo cristão verdadeiro é carismático. Todo cristão verdadeiro é carismático. Dá uma cotoveladinha fraca aí na pessoa do seu lado para ela acordar. Fala assim: todo cristão verdadeiro é carismático. É chato isso, né? Mas eu gosto de fazer só para se acordar. Irmãos, observem comigo o que diz o verso 3 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito
Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, olha o que Paulo diz. Ninguém pode dizer Senhor Jesus. O que Paulo diz? Ninguém pode dizer Senhor Jesus. Fala alto, senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Irmãos, há uma expressão neste texto que é invisível para a tradução no português. E é importante que você entenda que quando Paulo está dizendo aqui, eu vou ler mais uma vez, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, quando Paulo afirma isso, ele não está declarando Jesus é o Senhor. Ele está declarando o seguinte: o Senhor é Jesus. E há uma mudança muito forte no que esse texto está dizendo. Porque talvez você diga assim, mas dizer que Jesus é o Senhor, 95% dos brasileiros dizem. E é verdade. Tem hoje traficantes evangélicos, bicheiro evangélico, tem milícia evangélica. Pastor, eu sou evangélico e miliciano. Irmãos, não sei se você está sentado aqui hoje, mas vale a pena você reconsiderar essa sua história, porque você tá numa função que é estranha para o evangelho de Jesus Cristo, para o que afirma que Jesus é o Senhor, ou o Senhor é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a expressão bíblica é Kyrios Jesus. Kyrios Jesus. E essa expressão Kyrios no original vem sem um artigo definido. Agora preste bem atenção. Todas as vezes que no escrito grego, na Bíblia de Paulo e na Bíblia dos Coríntios, a expressão Kyrios acontece sem artigo definido, esta expressão está traduzindo o tetragrama impronunciável dos judeus, Yahvé. Yahvé, YHWH, esse tetragrama sem consoantes, Yahvé, o nome de Deus. Toda vez que Kyrios aparece sem artigo, ele está traduzindo a expressão Yahvé. Isso acontece, irmãos, em dois outros locais. Você pode anotar aí. Romanos 10, 9 e 10. Filipenses 2, de 9 a 11. Romanos 10, 9 e 10 é aquele texto que você sabe. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Filipenses capítulo 2, do 9 a 11, é aquele texto que diz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus, da terra e debaixo da terra, diga que Ele é o Senhor. Todas as vezes que essa expressão aparece no texto grego, ela traduz Yahvé. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A suprema confissão da fé cristã, irmão, é dizer que Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus que assumiu a carne humana, sarx, que é a condição mais fragilizada do homem. É o que diz João capítulo 1, verso 14. Esta afirmação do apóstolo Paulo é a confissão suprema da fé cristã.
quando dizemos com os nossos lábios que Jesus é Yahvé, Jesus é Deus, estamos fazendo uma confissão central para a espiritualidade cristã. E mais, irmãos, preste bem atenção, na ambiência, no contexto romano, dizer que Jesus é o Senhor é colocar-se contra uma outra confissão. Os imperadores são Kyrios. E aí, irmãos, esta confissão muitas vezes levou cristãos a serem dilacerados por touros em anfiteatros romanos. O que Paulo está dizendo é que o critério para ser um crente espiritual, ser um crente carismático, um crente que recebe de fato os dons, sobre as questões espirituais, sobre o agir espiritual, sobre as manifestações espirituais do Espírito Santo, entendam, Paulo está dizendo, entendam, só aqueles que confessam a confissão suprema da fé cristã e que se colocam em risco diante desta fé que afirmam, são cheios do Espírito Santo de Deus. E sobre estes crentes, sobre estes que confessam com coragem, com verdade, não importa qual seja o cenário, o auditório, ou aqueles com os quais ele fala, conversa, estes são aqueles receptáculos dignos e legítimos para receberem os meus dons. Sobre eles eu vou transbordar os meus dons. Isso é muito sério, irmãos, porque o critério, às vezes, colocado em muitos cenários, são as questões estáticas do Espírito. É muitas vezes alguém que caiu no templo, alguém que falou em línguas estranhas, e aí acabam sendo estes os critérios dos dons. Paulo está dizendo, este não é o critério, até porque, dentro do contexto grego helênico, existiam os cultos de mistério, cultos estáticos, pessoas que caíam, falavam em outras línguas, como também hoje existem em outras religiões estas manifestações. Mas o que legitima os dons que existem, inclusive o dom de línguas, porque alguns históricos querem rechaçar este dom, dizendo, é para a edificação de si mesmo. É verdade, mas eu pergunto, se é para a minha edificação, não é para a edificação do corpo? Eu não sou importante também como membro deste corpo? Mas prestem bem atenção, irmãos, e você vai entender na terceira afirmação que eu estou dizendo. O critério que verifica a legitimidade daqueles espirituais não são cultos estáticos, não são quedas, não são sorrisos soltos, aleatórios, porque tudo isso acontece em diferentes religiões. O critério é assumir a confissão central do Evangelho e se entregar, inclusive, para ser dilacerado por um touro. A fé cristã, irmãos, nos levará certamente a perseguições. Não tente exilar a perseguição do Evangelho. Sofreremos perseguições se a nossa fé não titubear. Porque tem gente que é camaleão. Onde ele está, ele muda o discurso. Então ele está dentro da universidade, ele muda o discurso. Por quê? Ele não pode entristecer o professor. Ele não pode entristecer os alunos que têm uma bandeira. Preste bem atenção. A sua fé não é cristã? Você não confessa centralmente um Cristo que morreu e ressuscitou? Qual é a vergonha disso? Irmãos, temos que estar dispostos a entregar as nossas próprias vidas por amor a esta confissão. Ela é central e ela é imovível, ninguém pode movê-la. Paulo diz, só os que confessam que Jesus é Deus
que Jesus é Kyrios, Ele é Senhor, inclusive contra um sistema imperial, que diz que nós não podemos proclamar assim. Só estes que se entregam corajosamente a esta confissão são espirituais. Por isso Paulo diz assim, ele diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Só que agora eles não mais servem os ídolos mudos, agora eles servem um Deus vivo, e o Deus vivo distribui dons, Ele anima a sua igreja com os dons de 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Amém, queridos? Essa é a segunda afirmação. Todo cristão verdadeiro é carismático. Amém, queridos? Terceira, aliás, antes da terceira e última afirmação, olha o que diz o verso 13. Isso aqui é muito lindo, gente. O verso 13 do capítulo 12. Eu vou ler pausadamente para que você entenda. Pois, está todo mundo aí no verso 13? Todo mundo? Pois, em um só Espírito, alguns de nós, está assim aí, irmão? Pois em um só Espírito, os batistas foram batizados. Está isso aí, irmãos? Isso é apócrifo, né? Pois em um só Espírito, a Assembleia de Deus foi batizada. Não, né, irmãos? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Olha como ele contempla o todos. Ele explicita o todos. Ele mesmo interpreta o que significa todos. Judeus, gregos, ou seja, gentios, judeus. Ele dilacera qualquer parede, qualquer muro que faça uma cisão no povo de Deus. Ele coloca dinamites exegéticos, irmãos, para dinamitar mesmo qualquer muro ou quaisquer muros que se intercalem entre aqueles que são chamados espirituais e os outros que são chamados carnais. Todos nós, judeus, gregos, gentios, judeus, todos dessa grande família abrâmica pela fé. Quer escravos, quer livres, independente da sua condição social, do seu nascimento. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por isso mantenho a afirmação, a segunda afirmação: todos nós, sem exceção, os que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas e servem aquele Cristo, o nosso Cristo, independente da situação socioeconômica, política, religiosa, estes são embebidos, batizados neste único Espírito. Isso é lindo, irmão. Isso mostra que Deus nos mergulhou a todos num único Espírito, independente das nossas placas denominacionais. No sábado passado estávamos no parque de Itaipava pregando o Evangelho. Junto à nossa igreja tinha membros da Assembleia de Deus, estávamos juntos, evangelizando, proclamando a glória de Deus. Veja a grandeza disso. Veja o espetáculo do corpo de Cristo. Independente da cor de seus membros, da condição social de seus membros, estes todos que confessam Cristo com verdade, coragem, foram embebidos no mesmo Espírito e único Espírito.
terceira e última afirmação diz assim: precisamos ampliar a nossa compreensão de carisma. Dessa palavra, carisma. E aí, irmãos, eu investiguei verso a verso onde essa palavra carisma acontece no Novo Testamento. Verso a verso, um esforço hercúleo de ir nos textos originais e saber onde esta palavra aparece em cada um dos versos. E olha o que eu entendi, por exemplo, lá em Romanos 1:11, Paulo usa essa palavra carisma para se referir a algum dom espiritual que ele desejava compartilhar com os romanos. Ele diz assim, Romanos 1:11, abra comigo. Ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Aí é a palavra carisma que aparece. Para que sejais confirmados. Então Paulo anseia, porque não conhecia ainda, de forma física, concreta, histórica, os romanos, conhecê-los pessoalmente. E ele queria distribuir, dividir com eles dons espirituais. Também em Romanos 5, essa palavra carisma se refere ao dom que gera vida contra o pecado que gera morte. Abra comigo em Romanos 5, do verso 15 ao verso 17. Diz assim Paulo: todavia não é assim o dom gratuito, carisma, como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça, o carisma, transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aqui em Romanos 5, do 15 ao 17, a palavra carisma é a vida que é gerada naqueles que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. De muitas ofensas, esse carisma foi dado, graça, porque a palavra, olha que interessante, a palavra carisma, ela vem da mesma raiz que caris. Caris é um dom gratuito, é um presente gratuito. Ou seja, os carismas, eles são dados gratuitamente, como uma dádiva que o Espírito Santo dá. E às vezes essa dádiva é a própria vida gerada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, lá em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o carisma de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá em Romanos 11, 28 a 29, essa palavra carisma se refere à eleição de Israel. Olha o que diz o texto, Romanos 11, 28, 29. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons, carismata, e a vocação de Deus são irrevogáveis. O carisma significa a eleição de Israel, que também é uma eleição gratuita. E nós vamos entender em Romanos 9, 10 e 11, que esta eleição abrange a todos nós, os descendentes sanguíneos de Abraão e aqueles que pela fé confessam Jesus como Senhor de suas vidas. Agora, lá em Romanos 12, do 4 ao 7 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, carismata, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, a palavra carisma está vinculado à graça, ao presente gratuito de Deus. E aí ele ordena quais são estes dons.
Se profecia seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, Paulo enumera em Romanos 12 quais são esses dons gratuitos que o Espírito Santo dá à igreja. E aí ele enumera, por exemplo, a misericórdia, a presidência de um local, a administração. Quantas pessoas, irmãos, têm este dom? O dom da administração, da presidência, de presidir um organismo. Dons da liberalidade. Quantas pessoas são liberais no sentido de ajudam os próximos com uma alegria incrível? Tem gente que tem um escorpião no bolso, que para ajudar alguém é muita oração, irmão. Mas tem gente que faz isso com uma alegria, uma espontaneidade. E ele ajuda um, ajuda outro, liga para um, quer servir, e sai de casa, vai visitar os órfãos, e sai de casa, vai visitar as viúvas, e sai de casa, vai visitar as crianças que enfrentam doenças mortais. Tem gente que é assim, é espontâneo, ele não faz nenhum esforço, é natural. Isso é um dom. E pessoas que ensinam, tem gente que tem um dom para ensinar, ele quer ser minucioso, o objetivo dele é que todos entendam, compreendam, saiam do local com aquele ensino. Tem gente que é assim. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 11, esse carisma é o favor gratuito concedido a Paulo em resposta às orações que os coríntios estavam fazendo. Em 1 Timóteo 4,14, Timóteo é orientado a não negligenciar o dom que foi dado a ele por profecia. Não te faças negligente, Timóteo. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Irmãos, o que eu fui observando é que essa palavra carisma, esses dons extraordinários, estão encharcados na igreja de Jesus. E quantas vezes a gente elenca os extraordinários dos ordinários, quando Paulo envolve todos esses dons numa expressão só, como se estivesse dizendo, tudo é extraordinário. Quem preside com diligência é extraordinário. Quem exerce misericórdia é extraordinário. Quem cura os doentes é extraordinário. Quem fala em outras línguas ou quem as interpreta é extraordinário. Tudo é extraordinário, porque tudo foi dado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom, carisma que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui é um texto definitivo, irmãos. Nós recebemos dons, nós recebemos esses carismata no plural. A igreja é embebida destes dons extraordinários, desses dons espirituais. Para quê? Para o nosso autoenvaidecimento? Para que os nossos nomes sejam expostos no projetor da igreja? Para que a gente receba aplausos do outro? Não, irmãos. O que 1 Pedro está dizendo é, esses carismas ou carismatas, eles são vividos para servir o outro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ora, se eu recebi misericórdia, eu sirvo através da misericórdia. Se eu recebi o dom de curar, eu sirvo o outro. Se eu recebi o dom da presidência, da administração, da gestão, eu sirvo o outro. Assim é a igreja de Jesus, um servindo o outro. Se eu recebo o dom da liberalidade, de ajudar o próximo, eu sirvo o outro.
O Espírito Santo quer derramar sobre nós, irmãos, dons, a totalidade deles. 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12. Mas o que ele quer encontrar são esses receptáculos legítimos, os corações legítimos. Quem são os corações legítimos? São aqueles que confessam corajosamente que Jesus é o Senhor. Independente do cenário, ele não muda a mensagem, porque a mensagem é imovível. A mensagem é a mesma, independente de onde você esteja. Esse é o coração legítimo que recebe. Agora ele recebe para quê? Para receber aplausos. Irmãos, pede a Alexia aplausos. Alexia, por favor, me aplauda. Se você quer aplausos, peça a Alexia, que ela te sirva com aplausos. Mas, irmãos, há uma canção dos Arrais que diz assim: que o meu nome morra com o meu corpo. Porque não é sobre o nosso nome, é sobre o nome de Jesus Cristo, que salva os perdidos, que levanta os mortos, que ressuscita os mortos. Estes dons que o Espírito Santo nos dá é para nós lavarmos os pés do outro, servirmos o outro, abençoarmos o outro. É assim que a vida da igreja deve fluir. É assim que os dons extraordinários fluem. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que é um carisma continuar solteiro. É um carisma ser casado. Ou seja, até essa expressão casamento, celibato, essas condições possíveis da fé cristã são dons. Aquilo que é ordinário, Paulo chama de carisma, obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo manter-se casado. É obra do Espírito Santo exercer a misericórdia. É obra do Espírito Santo ser liberal, ter liberalidade, ajudar o próximo. É obra do Espírito Santo exercer o dom da cura. É obra do Espírito Santo falar outras línguas. É obra do Espírito Santo interpretá-las. É obra do Espírito Santo. Tudo é obra do Espírito Santo. Nós somos obra do Espírito Santo de Deus. Até a confissão primeira e suprema da fé cristã só pode ser proclamada se antes houve o agir do Espírito Santo. Você nunca afirmaria: o Senhor, Jesus é o Senhor, o Senhor é Jesus, se não fosse a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar. Irmãos, essa igreja nasce pela força do Espírito Santo de Deus. Ela está aqui em Itaipava para abençoar as famílias desse bairro pela força do Espírito Santo de Deus. Essa igreja precisa entender que ela não vive pelas suas forças, pelas suas condições financeiras. Ela não vive pelas suas técnicas, pelas suas estratégias administrativas ou de crescimento. Essa igreja deve viver pela obra, pela pessoa e pela obra do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O Espírito que distribui dons, que nos faz servos uns dos outros, que nos faz lavar os pés do outro com dignidade, com esmero, com cuidado, com graça, com amor. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que você fizesse uma leitura dentro do seu coração. O que está faltando dentro do seu coração? O que está faltando dentro da sua alma para que esta confissão, o Senhor é Jesus, seja uma verdade central na sua vida? E que você viva
toda a sua vida a partir de hoje, nos restantes de dias que ainda você tem, pela força e pela fé nesse Cristo Jesus. Eu não sei como a sua alma chegou aqui. Talvez a sua alma tenha sede do Deus verdadeiro, e você não pode saciar essa sede em outra pessoa. Você não pode saciar essa sede com as paixões desse tempo, com as buscas desse tempo. Não são as bebidas, não são os diferentes relacionamentos que farão de você uma pessoa saciada, mas a glória dele, a pessoa dele, o agir dele. Comece a olhar para dentro da sua alma e comece a dizer: eu quero a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu quero a tua presença. Comece a orar com verdade, dizendo: eu não sinto a tua presença há muito tempo. Eu quero sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu quero viver diante da tua presença, para a glória do teu nome. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos viver uma vida para a glória do teu nome. E nós já sabemos que não podemos viver essa vida sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito sobre nós. Então, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós a tua presença, a tua glória. Derrama sobre nós a tua presença, os teus dons, para que a gente possa servir o outro com alegria, com coração humilde de serviço, em nome de Jesus. Amém.